E aí, sexto ano, todo mundo de boa? Chegando para mais uma aula, tamo junto aí. Tô no livro 4 falando do espaço rural, o espaço de produção no campo. A gente já começou a falar algumas coisas, então eu quero botar para vocês aqui na apostila alguns assuntos sobre esse tema, né? A gente já viu na última aula sobre a agricultura e suas características, né? Os espaços alagados, necessidade do solo e a seca sendo um problema, né? A importância do relevo ser favorável ao cultivo e que reduza os processos erosivos, né? Lembra que isso é fundamental. A erosão é um vilão para a agricultura, porque vai perdendo aos poucos o elemento mais importante, que é o solo, né? A água é importante, tudo é importante, mas sem o solo, meu irmão. Tem algumas técnicas de agricultura que é a hidropônica. Muito alface é plantado assim, direto na água, mas o custo é muito elevado. Então, ainda é uma necessidade vital a, no solo, desculpa, como um elemento importante, né? Então, cuidar dele é fundamental. Então, eu quero partir, que a gente já viu esses estilos aqui. Eu fiz, cara, olha que maneiro. Eu fiz aqui. Então o que eu quero botar? Eu vou botar aqui para recarregar, ó. Isso é muito chato de fazer porque tu não escreve. Quando tu pega isso para fazer, né, palavra cruzada no caderno, no livro, né, naquelas revistinhas, tu só escreve é mole. Aqui, cara, tu tem que puxar letra por letra. Então, primeira pergunta. Esse tipo de agricultura caracteriza-se pela queima da vegetação com o objetivo de preparação da área para o cultivo. Itinerante, cara. E aí tu tem que puxar lá. Uma chatice. Ne... Enfim, não vou perder o tempo do vídeo pra gente fazer isso não, porque meu irmão, haja paciência. Vamos responder, tá? Como por exemplo, terrea... terreamento. O que é isso? Vamos completar tudo para ver. 3. O consumo desse tipo de agricultura é voltado para a sobrevivência da família e o excedente, quando existe, é trocado ou comercializado na localidade próxima à propriedade. Subsistência, cara. Aí, olha lá, de novo, tem que procurar na letrinha, né? Maluco, tem que ter muita paciência. Eu não tenho paciência para essas coisas na vida, não, gente. Desculpa. Subsistência, tá? Lembra que o B é mudo, então aqui já vai ser o S. Deixa eu ver se eu tô falando besteira. Não, olha lá. Maluco, haja paciência. Puxa a letrinha, não tem paciência não. 4. Diz respeito a um cultivo agrícola realizado em solo que são inundados periodicamente a fim de renovar a fertilidade da vegetação. Pô, acho que tá até aqui embaixo, olha lá. Não, não é que não. Cadê? Tava aqui perto. Jardinagem. Solos que são mudados periodicamente. Jardinagem. Então no 4 tu vai pegar. Cadê o J? Já tem o Azinho ali na malandragem. Jardinagem até o final, né? Não, vamos lá. 5. Também chamado de empresarial, esse tipo de agricultura se caracteriza pelo uso de extensas áreas com o uso de maquinários tanto no cultivo quanto na colheita. Pô, é aquela intensiva. Eita, deu ruim aqui. Ué? Por que o bicho não tá indo aqui não? É besteira aqui. É lógico, eu tô botando errado, não é intensiva, é a comercial, pô. Olha lá em cima, vamos voltar aqui. Itinerante, agricultura de subsistência, solo, cadê? Terraceamento, jardinagem, comercial moderna, técnicas, filamentos geralmente controladas por empresas com máquinas boladonas, né? Lembra que no outro vídeo eu falei do preço dessas máquinas, tá? Então, comer, a paciência até o fim da palavra, não tem. Comercial, vou botar aqui comer para ficar com comidinha aqui, ó, comer, não. Comercial. 6. É uma modalidade de agricultura que tem como característica a produção destinada à exportação
o uso de mão de obra barata ou temporária, né? E cultivo principalmente de produtos tropicais. É aquele esquema lá que os portugueses faziam aqui, plantation, né? Eu expliquei para vocês com base em 4 características, né? Não esqueça: grande propriedade de terra, monocultora, ou seja, um produto só voltado para o mercado externo, para exportação, que antigamente usava mão de obra escrava e hoje ela é mecanizada, né? A gente pode ter trabalhadores temporários, pode ter outros tipos de trabalhadores, né? Alguns têm até uns apelidos engraçados como os boia-frias, né? Que sofrem bastante com as condições de trabalho bem ruins, mas são essas 4 características marcantes das plantations. E a última palavrinha mágica aí, ó, é uma modalidade da agricultura comercial onde é utilizado recursos técnicos e financeiros, geralmente controlados por empresas. Olha o sonhinho. Por trás dessa configuração há uma cadeia produtiva. É aqui que é comercial, né? Não, moderna. É a agricultura que trabalha com tecnologia, com certeza. Não, tá vendo? Eu vou pensando nas paradas aqui rápido. Vou parar no E. Modern. Tá? Cadê o R? Cadê o R? O R sumiu? Aqui. Nossa, é muito chato fazer isso. Tá? Então vocês podem completar quem fizer online. No nosso livro físico não tem, eu estou olhando aqui, não tem essa palavra cruzada no livro físico. Então é algo que só no digital vai ter. Mas aí é legal ver essas perguntinhas. Tá? As perguntinhas são ótimas, porque estão relacionando uma parte da matéria. Tá? Já serve como uma revisãozinha. Ah lá, não tem não. Estou olhando aqui no meu livro físico, não tem a palavra cruzada. Onde teria, tá lá, jardinagem, agricultura comercial, não tem. Então, bonitos, como a gente já viu bastante coisa aqui da jardinagem, dá uma atençãozinha para a pecuária, porque a pecuária ela vai consistir na criação de animais, né? Seja para o uso próprio do animal, a gente sabe que existem lugares onde os bois são usados para fazer força, né? Carro de boi, né, que chama, mas isso é muito pouquinho. O maior uso é do que os animais podem nos oferecer. E aí normalmente a gente pensa logo na carne. Carne, tadinho do boi, né? Vive para morrer para servir a gente. Sim, mas vai muito além, tá? Lembra do couro, que a gente usa em muitos utensílios domésticos, em roupas, vestuário, enfim, móveis. Usa bastante couro. Os ossos dos animais servem para fazer vários produtos, né? Quem gosta de geleia de mocotó, aquela geleia de mocotó que é uma gelatina escura, é feita de osso, tá? Enfim, a gente tem muitas coisas que os animais podem oferecer. Então essa pecuária envolve um conjunto de atividades que abrange a criação de animais, tá? E aí, corte, leite, transporte, têxtil, tratamento do couro, roupas, sapatos, forração de automóveis, objetos de decoração. Maluco, o que dá para usar? Até fonte de energia, quando a gente usa o cocôzinho do animal, né? O próprio adubo, para fazer produção de metano, que é um gás que dá para usar como energia. Então, meu irmão, a gente explora muitos animais, né? Lembra do carro do ovo que passa aí na sua rua vendendo 30 ovos a R$10? O quanto está explorando os animais para produzir tanto ovo em um único dia, né? Então, o que a gente tem que pensar na característica dessa criação de animais? Que nem a agricultura, ela vai ter a intensiva e a extensiva. Intensiva, o gado fica preso, o gado está confinado, o gado vive assim, num cercadinho, né, apenas se alimentando. Para que isso é feito? Né? Isso faz o animal crescer rapidamente. Eu gosto de pensar da seguinte maneira, porque a extensiva o gado está criado solto, tá? Se alimentando de pasto, se alimentando de mato. Então eu vou botar 2 exemplos, 2 indivíduos. Um indivíduo caminha o dia inteiro, sobe morro, desce morro, anda. Ou seja, ele tem um corpo ativo e se alimenta de salada, né? Fit. O outro exemplo é o gado
o indivíduo que fica o dia inteiro sentado no sofá comendo comida gordurosa? Vai engordar. É isso que é feito nessa diferença, a maneira mais boba de pensar, mas é a maneira que faz você entender o que são esses dois tipos. A extensiva é o fit, é o gado que está passeando, que está andando, que está comendo grama, está comendo salada, está comendo verde, né? Fibra. Agora, o intensivo, esse gado ele quase não anda. Alguns ficam encurralados, ele fica literalmente preso num estábulo a vida toda. Só vai abaixar a cabeça para comer. E come ração, come alguns gêneros, né, alguns produtos que são bem gordurosos para acelerar o engordamento do animal. E aí uma vaca, um boi, que levaria às vezes 6, 7 anos para chegar no tamanho de abate, né? Esse tamanho de corte que está falando aqui em cima, que é o momento que a gente vai matar o animal para usar os produtos que ele pode nos fornecer, é bem menor, tá? Pode chegar a 3, 2 anos dependendo da raça e da alimentação que esse indivíduo, que esse boizinho vai estar recebendo. Então acelera muito a produção. Eu penso na fazenda que tem 10 mil, 50 mil, 100 mil cabeças de boi. Se demorar muito tempo, o proprietário tem que levar 7, 5 anos cuidando desses bois. Se ele acelera esse crescimento, ele rapidamente vai fazer o abate, né, vai matar o animal para vender, já fazendo outro, né, já criando outro atrás. Então é muito mais rápido e acelera muito a produção. É óbvio que a intensiva, né, confinado, eu preciso de uma infraestrutura, eu preciso de uma alimentação, vacinas, antibióticos. Eu cuido melhor do animal como um investimento, né? Não pela saúde e bem-estar do bichinho, não. Eu estou pensando numa produção econômica, uma atividade. Então o produtor ele vai acelerar essa produção. Então ele gasta para que isso seja rápido. Agora, quando é extensiva, esse gado criado solto, pode ser porco, ovelha, enfim, outros animais, tá? É que no Brasil a gente consome mais a carne, então é mais comum da gente pensar nisso, carne e frango, tá? E aí, solto, qual vai ser o cuidado? Fazer a cerca, né? Eu vou ter que cercar para o animal não fugir. Eu não vou alimentar, ele vai buscar o pasto, ele vai comer grama. Eu não vou gastar com ração. Ah, se a grama acabou, aí beleza, eu dou uma raçãozinha pro bicho. Mas ele naturalmente ele vai crescendo de maneira mais espontânea, levando mais tempo, ou seja, com uma menor rentabilidade dessa atividade, tá? O extrativismo, senhores, é o que é de mais fácil dessa matéria, tá? A gente está extraindo os recursos naturais sem a produção. Ou seja, eu chego na natureza e olho, isso é legal. Pego. Aqui na imagem do lado a gente tem indústria de látex na Tailândia, no Brasil, no Acre tem bastante também, né? As seringueiras, uma árvore que extrai uma borracha, o látex, a borracha vegetal. Tá? Muitas borrachinhas de escola que a gente compra é feita desse jeito, tá? Dessa borrachinha, desse látex, né? Que é matéria-prima. Eu não posso, como um extrator de látex, um seringueiro, cortar a árvore e levar a seringueira para minha casa para extrair a seiva dela. Porque eu matei a plantinha que vai levar às vezes 30 anos para crescer. É muito melhor para essas atividades manter o seu fornecedor vivo. Ou seja, eu tenho que manter a floresta de pé. Muitos extrativismos vegetais fazem isso, exceto o da madeira. Se eu estou extraindo fruta, se eu estou extraindo coco, se eu estou extraindo açaí, eu tenho que manter a árvore de pé. Eu preciso manter a vegetação intacta para minha atividade ser contínua, se manter. Se não, meus amigos, eu vou ter que levar aí 10, 15, 20 anos para esperar a planta crescer novamente. No caso da madeira, o extrativismo vegetal para a extração de madeira embate nesse problema. A gente tem algumas espécies, como o eucalipto, que cresce rápido. Com 4, 5 anos, a planta já está num tamanho interessante para a indústria de madeira. Mas não vai ser uma grande árvore, vai fazer o que a gente chama de MDF, aglomerado, uma madeira mais fininha. Né? A pinus,
que é uma madeira muito comum que usa em obra, uma madeira clara. Então tem tipos de madeira. Se é uma madeira muito rara, né, o que chamava-se de madeira de lei, talvez você já tenha ouvido falar isso, a madeira de lei. Isso é relacionado a uma lei que tinha no Império Brasileiro, já relacionado com história, que algumas espécies deveriam ser preservadas porque existia uma lei protegendo elas. Madeira de lei, como o mogno, é uma árvore rara hoje em dia porque ela foi muito explorada. Tá? Enfim, só um contexto histórico para você entender que existe esse extrativismo vegetal e que é uma atividade muito utilizada pelo ser humano. Se a gente pensar quantos elementos nós temos que são extraídos, quem gosta de açaí, meu irmão, é disso aí que vem, tá? Não dessa árvore aqui do lado, mas, enfim, do extrativismo vegetal, tá? Agora, o animal, normalmente a gente está associado à caça, tá? Pesca e caça. Tem algumas modalidades que são bem exploratórias. O cara pega uma rede, prende em 2 barcos e vai arrastando. É a rede de arrasto. É a pesca industrial. O cara vai pescar de tudo. Vai vir tartaruga, vai vir cavalo marinho, vai vir pneu, vai vir peixe. Meu irmão, vai vir de tudo nessa rede, né? O que é, às vezes, bem ruim para o meio ambiente, porque a gente está tirando algumas espécies que podem estar em ciclo de reprodução ou que não são a atividade específica. Tartarugas são protegidas ambientalmente, mas se cai numa rede dessa e o barco fica lá 15, 20, meia hora andando com a rede, a tartaruga vai morrer afogada, né? Lembra? A tartaruga não respira debaixo d'água. Enfim, é uma atividade que gera impactos bem complicados, tá? Então a pesca comercial, industrial, é uma atividade muito, muito, muito realizada. Pensa no Rio de Janeiro, somos uma cidade litorânea que tem vários grupos, né, várias reservas de pescadores, né, comunidades de pescadores. Na Barra da Tijuca tem uma das mais antigas, né, que ainda se mantém tradicional, que são nas ilhas da Barra. Tem comunidade de pescador lá, a galerinha sai todo dia para pescar no mar e volta para vender o peixe deles e se alimentar também, né? Enfim, como uma subsistência que vende o excedente. E o mineral, extração de recursos do solo, das rochas, tá? Seja o diamante, seja a terra, para fazer venda, fazer jardinagem. Eu vou comprar terra no mercado. Essa terra saiu de algum lugar. Lembra que a terra é um produto natural do solo, né? Do intemperismo e da erosão. Então, o extrativismo mineral, eu estou retirando do solo e subsolo elementos como o petróleo, como o gás natural, como o carvão mineral, tá? Como as rochas, as pedreiras, pegar o granito para fazer construção civil, barro para fazer tijolo, tudo isso dentro do extrativismo mineral, muito mais ligado ao setor secundário da economia. Tá? Lembra da indústria que vai transformar isso, da construção que vai pegar o barro, fazer o tijolo para construir casa, prédio. Tá? Isso é no segundo setor da economia. Beleza? Aí é lógico, e quando a gente fala de exploração mineral, nós temos alguns lugares que são bem complicadinhos. Eu vou botar aqui no satélite, deixa eu pausar aqui. Aí, ó, já estou no mapa aqui, vou chegar onde eu quero. Estou aqui no Nordeste, beleza. Existe um lugar chamado Minas Gerais, o estado aqui da região Sudeste, que ao longo do passado da ocupação brasileira, nós exploramos muitos recursos minerais. E aqui em Belo Horizonte, ao sul de Belo Horizonte, nós temos muitos impactos ambientais causados pela mineração. E aqui eu estou chegando num lugar que foi severamente transformado pela ação da mineração. São lugares são minas, né, de exploração de minério de ferro, de bauxita, de cobre, de chumbo, tá, o próprio minério de ferro. Aqui, se a gente pensar, é um lugar só, Minas Gerais tem muitos lugares assim. Você vê nitidamente a diferença da cor da vegetação original para a região que foi e virou um buracão, né? Virou uma área de extração, de retirada do extrativismo, né, mineral. Tanto que a gente se aproximar, a gente vê aqui o tamanho das coisas aqui, né, das casinhas, né, dos caminhões para transportar as coisas. Aí quando se afasta, você vê a dimensão que é isso. Tá? Esse é um
Deixa eu mostrar aqui que tem vários em Minas Gerais que são assim. Olha aqui, esse pedaço aqui também é cheio. Olha lá, áreas de mineração, um lago gerado, tá aqui ó, até a barragem. Lembra que Brumadinho não caiu uma barragem? Né? A gente teve um acidente. Foi em algo tipo assim, tá? Minas Gerais é cheio disso, beleza? Nesse caso, esse ambiente foi severamente transformado por uma atividade econômica, tá? Pelo extrativismo. Só tem aqui, amigo, isso tem no país inteiro. Aqui ao sul de São Paulo, tem uma região chamada Cajati, que é branca aqui porque é uma rocha que existe aqui. Aqui eles exploram granito. E existe uma pedreira gigante, cara. Se a gente olhar aqui, ó, os caminhãozinhos passando aqui, ó, tamanho do caminhãozinho, tamanho do buracão criado, tá? Isso do espaço a gente vê a mancha branca que é em Cajati, tá? Então, quando a gente fala de extrativismo mineral, é algo que pode gerar muitos impactos nocivos ao meio ambiente, tá? Então é uma atividade de extrema importância para a nossa economia, para nossas atividades, né, para o nosso PIB, Produto Interno Bruto, e explorar esses recursos, mas ao mesmo tempo vem causando muitos impactos ambientais, tá? Então, para a gente fechar essa parte aqui, né, vamos fazer aqui os exercícios que são bem rapidinhos, tá? Observe a imagem, ela retrata a criação de gado bovino confinado, sendo tratado principalmente com ração e cuidados constantes. Olha lá, o bichinho está preso sendo alimentado, né? Não passeia, ele fica engordando. É lógico que eu estou falando de uma pecuária intensiva, tá? Ou seja, eu estou criando um animal para ele rapidamente ser transformado em produto. No caso, carne, couro, enfim, né? Não é uma história muito feliz, mas é o que nós realizamos. Questão 2. Tendo como base os tipos de sistemas de produção no espaço rural, vamos ligar a coluna A com a coluna B, ou seja, intensivo e extensivo na A, intensivo na B. Primeira frase, né? A produção realizada sem utilização de maquinários, tanto no cultivo quanto na criação de animais. Pô, isso aqui é extensivo. Intensivo é ao contrário, né? Intensivo eu tenho utilização de máquinas, eu tenho cultivo em grande produção, né, rápida. Eu uso máquinas para acelerar o processo. Então, A. Segunda frase. A produtividade é baixa, pois as técnicas utilizadas são tradicionais. Também é extensiva. Também é extensiva. Beleza? Então, A. Que tem um errinho aqui, ó. Nem existe aqui, né? Tô vendo aqui no livro também, normal, para ver se está dando errado, porque fiquei preocupado com isso aqui, tá dando diferença na frase, mas não tá não. Terceira frase, a produção é realizada com o uso de tecnologia, tanto na agricultura quanto na pecuária. Agora eu vejo a letra B, intensivo. Eu gasto com essa tecnologia, com essas máquinas. Quarta frase, a produtividade é alta, pois as técnicas utilizadas são modernas. Também é B, né? Com certeza. Na agricultura são utilizados insumos químicos, sementes selecionadas, tratores, colheitadeiras, entre outros maquinários. Também vai ser a B. Estou falando da intensiva, estou investindo nisso. E a última, na pecuária, o gado é criado solto e se alimenta principalmente de pastagem. É a extensiva. O gado é criado de maneira externa a um galpão, né, algum celeiro, algum curral, tá? Então, sequência correta, A, B, 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 A. Então, 2 A's, 3 B's e um Azinho no final. Agora, certa, C, é errada. A agricultura de subsistência, principalmente a itinerante, é caracterizada pela baixa produtividade devido a baixo investimento financeiro e técnico, praticada principalmente por pequenas propriedades rurais. Certíssimo. Com certeza. Segunda frase. A agricultura comercial ou empresarial, principalmente a moderna, caracteriza-se pela utilização de recursos financeiros e tecnológicos. Legal.
praticada em extensas propriedades rurais, latifúndios. Perfeito, também está certíssimo. A agricultura por terraceamento, aqueles degraus, é uma modalidade de agricultura comercial. Não. Por que não é? O terraceamento eu não posso botar máquinas. Eu não invisto em grandes propriedades. Eu estou na encosta de um morrinho. Eu estou descendo um morro com degraus. Eu não consigo botar um trator de 10 toneladas. Vai cair. Né? Não está errada. Não é assim, não é comercial. Ela é extensiva, tá? Ela é pequenininha. Tá? A agricultura do tipo plantation é classificada como agricultura comercial, pois utiliza extensas propriedades rurais, mesmo que nem sempre utilize recursos tecnológicos. Sim, tá certo. Lembra que os recursos tecnológicos antigamente não existiam. Então o que as plantations usavam? Mão de obra escrava. Hoje a gente já usa tecnologia, mas algumas, como a de cana-de-açúcar, principalmente na Bahia, usa a mão humana para fazer a colheita. Então são contratados esses boia-frias que eu falei mais cedo, né, aos montes para colher a cana. Então, algumas não são, mas a maioria usa recursos tecnológicos. Né? Lembra que na geografia é muito difícil a gente englobar tudo em uma informação só. Sempre vai ter alguma coisa que vai dar um... Opa, calma aí, assim não é. Né? O cultivo de um produto na propriedade rural na propriedade rural é denominado monocultura. Sim, tá certo, cara. Tá certíssimo. Principalmente porque cultivo de mais produtos é policultura. Mono, poli, vários. Fácil, tá? Só saber ler e interpretar isso que vocês não vão errar. Agora, justificar as erradas. Pô, só tem uma errada. Que bom, né? Por terraceamento, não é comercial. É uma agricultura tradicional. É uma agricultura que depende de baixos recursos e com uma produtividade pequena, tá? Não é comercial. Beleza? Só mudar isso que está certo. E a 5, pesquise os principais produtos produzidos no espaço rural no município em que você reside. Caso não exista espaço rural no município, realize uma pesquisa no estado. Olha só, lógico que a gente não vai fazer isso, a gente está fazendo jornada, está preocupado com prova, não vamos parar para fazer essa questão. Mas eu quero pontuar para vocês algumas produtividades que acontecem aqui no Rio de Janeiro. Nós temos muitas plantações de banana, tá? Tem muitas bananais, principalmente no que a gente chama do eixo da Dutra, mas existem plantações de tomate, como Pati de Alferes, que tem a festa do tomate, tá? A gente tem algumas plantações de cana no norte do estado do Rio de Janeiro, tá? Temos os silos que fazem açúcar, né, no norte do estado. A gente tem plantação de soja também no norte do estado do Rio, perto das regiões de cana. Então, Rio de Janeiro, nosso estado, ele, né, pensando que a gente mora no município do Rio de Janeiro, aqui o espaço rural não existe, a gente não tem áreas de fazendas, mas quando a gente afasta, por exemplo, Miguel Pereira e Pati de Alferes, são cidades, né, cidades pequenas, cidades de interior, mas que no seu entorno é repleto de fazendinhas. Deixa eu achar umas aqui que são fáceis de visualizar. Aqui, ó, um campinho preparado para plantação. Só que isso aqui é uma pequena e média propriedade. Né? Eu chutaria tomate, porque Pati de Alferes, o que tem de tomateiro lá, olha lá, outra fazendinha aqui do lado, é cheio desses tipos de produtividades aqui. Então tem, no nosso estado tem. Se eu for lá para o norte do estado, região chamada Campos, passei batido. A gente tem algumas áreas maiores, tá? Aqui, por exemplo, a gente está com os campos bem grandões, produzindo ou soja ou cana. Tá? Vê nitidamente os campos agrícolas aqui, marcadinhos, quadradinhos, nas fazendas, tá? Na margem do Rio Paraíba do Sul, beleza? Olha lá, um monte de propriedade rural, beleza? Se a gente explorar o Google Earth, a gente acha um monte de coisa que a gente estuda, né? Enfim, como eu sou um cara que uso bastante, para mim é fácil mostrar isso para vocês, beleza? Então, ó, fechando aí para esse vídeo ficar bem grandão, estamos com meia hora de vídeo aí.
poder fechar, vamos responder. As atividades econômicas que se dividem em agricultura, pecuária e extrativismo. Isso no espaço rural, né? Acabei cortando aqui do vídeo. No espaço rural depende de atividades econômicas da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Na agricultura, ela pode ser de subsistência, com práticas itinerantes, de terraceamento ou de jardinagem, empresarial, moderna ou com modelo de plantation. Tá? Ou seja, aqui só vai ter que adicionar de subsistência e de jardinagem aqui embaixo. Agora, na pecuária, ela já está completa, né? Intensiva ou extensiva. E aqui, o extrativismo, vegetal, animal e mineral. Mais fácil que isso é só respirar, tá? Então, senhores, bons estudos. Qualquer dúvida aí nessa matéria, que eu sei que é uma matéria que tem umas palavrinhas estranhas, é só me perguntar. Grande abraço.